Saudações a todos e sejam bem-vindos ao módulo de microeconomia, que será tutorado por mim, o Cássio Manuel Fernando. Hoje iremos falar sobre as noções básicas da economia, definições da economia, a ciência da escassez, a escassez e a eficiência, a relação da economia com outras ciências, microeconomia e macroeconomia, a sua definição, problemas da economia, bens, possibilidade de produção e fatores de produção, fronteiras da possibilidade de produção, sistema econômico, agentes econômicos e setor de produção. A princípio, a economia, como economia, o termo foi usado pela primeira vez na Grécia. É um termo grego que tem como significado administração de casa ou administração doméstica. É onde nós temos, primeiro, o termo tem como significado oikos nomos, onde nós encontramos o oikos, que é casa, nomos, normas. Então, isso tudo significa normas de administração da casa. Surgiu a economia porque houve necessidade de se compreender como gerir aspectos ligados na administração da casa, a partir da produção, distribuição de bens de consumo para as famílias. Então, a economia tem como sua definição como uma ciência que estuda de forma como a sociedade utiliza os seus recursos para produzir bens e serviços e como distribui em várias pessoas. Para a definição da economia, nós encontramos várias definições dependendo do autor, mas há sempre uma base que nós temos que ter: administração de casa ou gestão de recursos escassos, produzir bens e serviços e como distribui esses bens e serviços a várias outras famílias. Então, temos aqui dois termos, são 4 termos que sempre deve ser acompanhado naquilo que é a definição da economia: recursos escassos, produção e distribuição. E distribuição a quê? À sociedade. Então, o que é isso de recursos escassos? Pela necessidade de se aprofundar no estudo da economia, as famílias tinham dificuldades em racionalizar os seus recursos, porque os recursos eram limitados. Então, se nós temos uns recursos que são limitados, há necessidade de nós procurar meios de como administrar esses recursos por forma a termos um consumo estável. Neste caso, estou a me referir de produzir, distribuir para todas as famílias e a comida ou o alimento ou qualquer tipo de bens e serviços chegar para todos. Então, essa é a necessidade do estudo da economia. O objetivo de estudar a economia é para nós compreendermos como vamos administrar essa casa, tendo em conta que nós temos recursos escassos. E temos aqui alguns termos que são muito mais usados na economia, que é a escassez e a eficiência. Utilização eficiente de recursos escassos. Então, o que é isso de escassez?
Escassez parte do termo escasso. Escasso, normalmente, é aquilo que é limitado. É limitado, é pouco. Então, neste caso, a escassez é uma situação em que existem bens limitados. Os bens são poucos. Então, neste caso, há necessidade de nós estudarmos como utilizar esses recursos escassos para produzir vários outros bens. Deste modo, é importante que uma economia faça o melhor uso dos seus recursos limitados, neste caso, os recursos escassos. Escassez é a mesma coisa dizer limitado, pouco. E o outro ponto que é muito mais importante é estudar a eficiência. Não basta nós compreendermos isso de escassez, a economia, sem percebermos o que é isto de eficiência. A eficiência corresponde à utilização mais efetiva dos recursos de uma sociedade na satisfação das necessidades da população. Isso quer dizer, se nós estamos a produzir, porque os recursos são escassos, estamos a produzir, temos que usar de uma forma racional esses mesmos recursos, não desperdiçar para a produção de bens com qualidade. Uma economia está a produzir de uma forma eficiente quando não pode aumentar o bem-estar econômico de um indivíduo sem prejudicar o de outro indivíduo. Então, se eu estou a produzir, estou a usar de uma forma racional ou de uma forma eficiente os recursos escassos, não posso prejudicar aos outros. Tenho que produzir esses bens com qualidade, sem criar bens sem qualidade e vender para os outros. Então, tem que haver esses dois pontos, juntar a escassez com a eficiência. A eficiência é quando nós conseguimos atingir os nossos objetivos com os recursos que nós temos. Enquanto a eficiência é olhar para a escassez, aliás, é olhar para os recursos que são limitados. Indo para a economia é vasta e tem relação com outras ciências. E olhando para a definição da economia como ciência que estuda como a sociedade utiliza os recursos escassos na produção de bens e serviços, estamos a falar de uma ciência. Então, esta ciência tem relação com outras ciências. E quais são essas outras ciências? Temos a administração, estatística, lógica, matemática, história, contabilidade, direito, moral, biologia. Então, são várias essas ciências. E aqui só irei trazer 3 pontos para poder relacionar com aquilo que é economia. E deixarei este trabalho para os caros estudantes, os colegas, por forma a trazer alguns detalhes da relação entre a economia com essas outras ciências. Então, vamos olhar para o primeiro ponto, que é biologia. A ciência econômica tem a relação com biologia. Partindo que a ciência econômica está preocupada é utilizar os recursos escassos para a produção de bens e serviços e como distribui esses bens e serviços a diferentes tipos de famílias. Então, para que produzir esses bens e disponibilizar às famílias? É para o consumo. Então, neste consumo, para que consome esses bens? É para a satisfação das suas necessidades. E quais são essas necessidades? Pode ser biológica, que é, por exemplo, se alguém preocupa-se em produzir pão, é para fornecer à sociedade e consumir aquele pão. E se consome o pão, é para satisfação das necessidades biológicas. Então, olhando para essas necessidades biológicas e olhando para a ciência econômica, aí já há uma ligação.
há uma relação. A economia, procuramos produzir para satisfazer aquelas necessidades biológicas e outras necessidades. Então, essa é a relação que existe entre a economia com a ciência, biologia. Então, olhando para o ponto 2, que é a economia com a ciência, que é a moral, vou partir aqui por um exemplo. Se nós temos lá uma empresa de produção de pão, esta empresa que produz pão deve produzir os seus pães, de uma forma que não prejudique o consumidor. Se eu começar a produzir o pão e misturar com outro tipo de farinha, deixando a farinha de trigo, aí estarei a prejudicar os consumidores. Se eu estarei a prejudicar os consumidores, eu não estou a ser coerente com os consumidores. Eu tenho que produzir produtos com qualidade por forma a satisfazer os consumidores. Então, se eu começo a produzir um produto sem qualidade, ferindo os direitos do consumidor, eu não estou a produzir com moral. Tenho que produzir os bens e serviços não prejudicando os outros. Porque a minha satisfação deve ser a satisfação dos meus clientes. Neste caso, se eu estou a produzir o bem e serviço, que é o pão, tenho que produzir com qualidade, dando os consumidores, e os consumidores não sentir-se prejudicados com aquele pão. Mas se os consumidores sentem-se prejudicados no consumo daquele pão, eu estarei a ferir o moral, aí não estarei a ser coerente. Então, esta é a relação que existe entre a moral e a ciência econômica. Porque na ciência econômica nós estamos preocupados em como racionalizar os recursos para produzir mais outros bens e serviços. Então, essa é a relação que existe entre a economia com a moral. E também, aliando a esse exemplo, temos o ponto 3, que é o direito. A economia preocupa-se em produção. Então, nessa produção, eu tenho que conhecer quais são os meus direitos. E também tenho que conhecer quais são os direitos do consumidor. Então, aí nasce essa necessidade de haver uma ligação. Se eu conheço os meus direitos como produtor e conheço os meus direitos, conheço também os direitos do consumidor como consumidor, aí não haverá problemas. Então, assim, há necessidade de compreender esses dois pontos, por forma a não prejudicar ao outro. E temos a contabilidade, quanto à ciência econômica com a contabilidade, muito lógico, se nós temos lá uma economia que o objetivo é a produção de qualquer tipo de bem, temos que saber quanto que nós produzimos, quanto que nós consumimos e quanto que nós consumimos, quanto que nós disponibilizamos às terceiras pessoas. Então, em saber quanto que nós temos que perceber a contabilidade. Aquilo que nós produzimos, aquilo que nós oferecemos, aquilo que nós vendemos, por aí em diante. Então, aí nasce a necessidade de coligação entre a economia com essa ciência que é a contabilidade. Então, aí existe uma relação. A ciência econômica não pode trabalhar de uma forma isolada. Então, existe esta e outros tipos de relação com outras ciências. Então, deixo ao critério dos estudantes por forma a explicar detalhadamente a relação entre a economia com essas ciências. E depois pode entrar lá no fórum, ter lá uma questão relacionada a essa questão, que aqui acabei de levantar, de forma a satisfazer essa questão. Então,
As ciências possuem uma forma de analisar os fenômenos à sua volta, como forma de arranjar uma plausível explicação. Então, por forma a satisfazer uma explicação, há necessidade de nós estudarmos as abordagens econômicas, neste caso é a abordagem científica. Nós percebermos como os economistas usam e explicam os fatores que afetam o crescimento econômico, tanto como os preços, os salários, a repartição do rendimento e o comércio internacional. Então, essa é a abordagem que é usada na economia. Nós chamamos de abordagem científica. Então, nessas abordagens que nós temos vários tipos de abordagem. Neste caso, que são 4, onde nós encontramos a observação, experiências, análise estatística e análise econômica. Aqui vou partir de um exemplo por forma a compreender essas abordagens científicas. Olhando para o ponto sim, olhando para esses 4 pontos, irei explicar com os exemplos claros. Olhando para o ponto que é a observação, nós temos aí a observação dos registros históricos, constitui uma das mais ricas fontes da economia. Geralmente, a população, na gíria popular, usa muito mais a observação para poder analisar e deduzir as abordagens científicas. Neste caso, nós podemos olhar nessa perspectiva em que existe uma observação. A sociedade observa alguma atividade ou algum fenômeno, algum fator, e depois acaba deduzindo e consegue atingir aquilo que são os seus objetivos. Neste caso, podemos olhar para um exemplo que é mais claro. Se em um ano houve uma produção boa, e sabendo que a população produziu desta e daquela forma e conseguiu atingir aquela boa produção. Então, pela observação que as famílias fazem na produção de uma outra pessoa ou de si mesmo, acabamos observando as boas práticas que são feitas na produção e acabamos colhendo de forma positiva e aplicando numa futura produção. Então, essa é uma análise que a sociedade usa, ou os economistas usam, observando os fatos, concluindo que essa observação é boa, temos que melhorar e aplicá-la. E temos outra abordagem que é as experiências. Também, os economistas fazem experiências controladas com vista ao estudo dos fenômenos econômicos. Usando o exemplo anterior, nós podemos olhar para aqueles que fazem experiências agrícolas. Por exemplo, temos aí hectares de machamba. Hectares de machamba, mas o produtor, além de produzir todos os hectares, usa uma pequena parte para produzir e ver qual vai ser o efeito daquela produção. Então, após a verificação do efeito daquela produção, aí estende-se a todos os hectares. Então, neste caso, aí estará a usar a experiência que teve naquela pequena parte e passando para o geral. E o outro ponto que nós podemos olhar é a análise estatística. Então, usando os dados econômicos para podermos conseguir analisar um fato econômico.
E, por fim, temos a análise econômica. A análise econômica é uma abordagem que parte do pressuposto que permite deduzir logicamente algumas previsões econômicas. Então, a economia como uma ciência está dividida em duas partes. Neste caso, olhamos para a macro e microeconomia. A economia está dividida em macro e microeconomia. Então, o que é isso de macro? O que é isso de micro? A microeconomia é o ramo da economia que estuda o comportamento das entidades individuais, como o mercado, as empresas e as famílias. Se nós olharmos para a microeconomia é a pequena parte da economia que estuda partes individuais. E essas partes individuais envolvem os próprios mercados. Neste caso, nós podemos olhar para os preços dos bens, as quantidades produzidas, e as empresas e as famílias. Então, se nós juntarmos esses pontos, estaremos a falar da microeconomia. O autor Adam Smith é considerado como fundador da microeconomia, tendo escrito a sua primeira obra em referência às riquezas das nações. É o pai da microeconomia. E para aquilo que é a macroeconomia é a parte geral da economia, que está mais preocupado em estudar o crescimento econômico, as inflações, o desemprego, o investimento e o consumo global. Aqueles fatores que afetam toda a economia. Aqueles fatores que são gerais para uma economia, neste caso, num país ou no mundo geral. E temos aí o pai da macroeconomia, que é o John Maynard Keynes, que é considerado o fundador da macroeconomia, tendo escrito a sua obra de referência, Teoria Geral de Emprego, do Juro e de Dinheiro. Neste caso, em 1936. Então, temos dois pontos que nós conhecemos como economia normativa e economia positiva. A economia positiva é a economia como ela é. É a descrição da economia como ela é. Então, nós podemos olhar por alterações de preço. Um exemplo, se os preços subiram, é positivo. Essa economia é positiva. Por quê? Os preços têm que subir. É lógico. Estamos a descrever aquilo que acontece na economia. Que os preços devem subir. E também os preços podem baixar. Mas, para aquilo que é a economia normativa, é como a economia deveria ser. É como a economia deveria ser. Aqui nós partimos de um pressuposto que existe uma norma que dita as regras do jogo. Se os preços devem subir, sim, é lógico, os preços devem subir, é positivo. Mas qual é a norma que determina a subida dos preços ou a descida dos preços? Então, essa é a lógica do entendimento de uma economia normativa e positiva. Então, como o estudo da economia parte das necessidades do ser humano ter os recursos escassos, aí parte a necessidade de estudar a própria economia. Então, nós temos aqui as necessidades e tipo de necessidade. Temos necessidade como definição,
que é qualquer manifestação de desejo, é o desejo que alguém ou desejo que envolve a escolha de um bem econômico capaz de contribuir para a sobrevivência ou para a realização social do indivíduo. Então, essa é a necessidade. Mas esse tipo de necessidade tem suas características. Nós podemos encontrar necessidades humanas e necessidades artificiais. Quando eu falo de necessidades artificiais, são aquelas necessidades que têm a ver com o luxo, riqueza ou ostentação. Neste caso, são aqueles bens que o seu consumo é elástico. Por exemplo, são insaciáveis. Se eu adquiro um bem hoje, a tendência é de querer adquirir mais bens. Neste caso, se compro um carro, hoje, por exemplo, compro o Toyota Ranex, amanhã vou querer outro tipo de carro. Assim sucessivamente, a necessidade continua de eu querer transporte. Mas para aquilo que são as necessidades humanas ou natural, que são chamadas às vezes necessidade fisiológica, possui limite. Possui limite definido do seu consumo. Então, se eu estou com fome, essa é uma necessidade natural. O que eu tenho que fazer para poder conseguir satisfazer essa necessidade é adquirir algum bem para poder ultrapassar a minha fome. Mas eu irei consumir o bem até um certo nível. Chegando àquele nível, não haverá mais necessidade de eu consumir mais bens, porque estarei satisfeito. Quanto à necessidade natural, tem uma satisfação limitada, enquanto para artificial, a satisfação é ilimitada. Quando uma pessoa adquire, vai querer ainda mais. E existem tipos de necessidade que são necessidades primárias, necessidades secundárias. As necessidades primárias são aquelas exigências vitais do organismo: alimentação, vestuário, sono. Então, se eu sinto um sono, tenho que dormir para poder conseguir satisfazer essa necessidade. Se eu estou com fome, tenho que comer para poder satisfazer essa necessidade. Se eu não dormir, alguma coisa vai acontecer comigo porque não consegui satisfazer essa necessidade. Se eu não estou com fome, não como, irei morrer por fome. Mas existe outra necessidade, que é a necessidade secundária, que é de aperfeiçoamento ou segundo grau, supérfluos ou comodidade. Neste caso, estamos a olhar para o luxo. Se eu sinto a necessidade de ter uma viatura, é uma necessidade, mas se eu não adquirir esse tipo de necessidade, não vou morrer. Então, esses são os tipos de necessidades que nós temos. Temos alguns bens. Os bens é tudo aquilo que permite satisfazer as nossas necessidades ou as suas necessidades humanas, e também os bens podem ser livres e econômicas. Quando nós olhamos para os bens livres, estamos a nos referir àqueles bens que normalmente são bênçãos divinas. Aqueles bens que não precisa um sacrifício humano para poder adquirir. Neste caso, estamos a olhar para a terra, alguns produtos que nós podemos adquirir sem sacrifício humano, a água, as montanhas. Enquanto para os bens econômicos, é preciso sacrifício humano para poder adquirir. Se eu quero
Se eu quero hoje um carro, tenho que trabalhar para poder adquirir um carro. Então, neste caso, este bem é um bem econômico. Se eu quero um arroz, tenho que trabalhar para produzir e adquirir o arroz. Assim, é chamado de um bem econômico. Então, nos bens econômicos, nós encontramos vários tipos de bens. Classificamos em dois tipos de bens, que são bens materiais e imateriais. Quando são os bens materiais, são todos aqueles bens que geralmente é apalpável. Se eu quero uma garrafa de água, este é um bem, mas é um bem material, porque eu consigo pegar a garrafa de água, consigo pegar a própria água. Mas existem outros tipos de bens que são imateriais. O ar é um bem, mas é um bem imaterial, porque nós não conseguimos alcançar o ar. Então, existem esses bens materiais e geralmente são bens em tipo de serviços. E quanto a bens, podemos encontrar bens públicos e bens privados. Os bens públicos são aqueles que são fornecidos pelo Estado, o governo, para a satisfação do coletivo. Enquanto para os bens privados, são os bens particulares. Quanto à produção, nós temos dois pontos que são os fatores de produção. Os fatores de produção normalmente nós chamamos de inputs. Aqueles todos os elementos que nós usamos, e transformamos para conseguirmos adquirir um produto, chamamos de inputs, que são os fatores de produção. Então, depois de nós termos esses inputs ou esses fatores, transformamos para podermos encontrar algum produto. Esse aqui é o output. Então, nesses fatores de produção, nós encontramos três tipos de fator de produção. Primeiro, temos a terra, trabalho e o capital. Quando nós falamos da terra, estamos a falar de todos aqueles recursos naturais que nós extraímos na natureza. Esse é a terra. É um fator terra. Não se refere só à terra como a área de cultivo, ou aqui onde nós estamos, mas sim a terra como um fator de produção, onde todos os recursos saem. Então, é representado pela dádiva da natureza para os processos produtivos. Neste caso, nós podemos produzir, podemos ter agricultura, habitação, fábricas em cima da terra. Isso partindo da própria terra, que é o recurso natural. Então, geralmente, se nós temos a terra, que são os recursos, nós usamos esses mesmos recursos para transformar, para podermos encontrar algum produto. E como nós vamos transformar esse produto? Deve existir outro fator. Terra é um fator, que são todos aqueles recursos naturais. Então, passamos a ter um outro ponto que exige a transformação desses mesmos fator que é terra. Por exemplo, se nós conseguimos extrair a água, por exemplo, da natureza, para podermos extrair essa água, exige que alguém vá para lá e extraia a água. Então, para extrair essa água, existe a mão de obra, alguém que vai para lá extrair essa própria água. Então, extraindo essa água, passamos a ter um outro fator, que é trabalho, que é a mão de obra.
esta mão de obra é considerada como trabalho, fator trabalho. A pessoa que vai ter que extrair, usando a sua força para transformar, para retirar esse recurso. E o último ponto, nós encontramos o capital que é formado pelos bens duráveis de uma economia que se destina à produção de bens, de outros bens. Se nós temos a terra, temos lá o humano que deve produzir. Por exemplo, queremos produzir o arroz ou o milho. Existe a semente. Essa semente nós podemos considerar de terra, que é um fator, que é um recurso natural. Existe também a própria terra onde nós vamos cultivar o milho. Então, esses todos são fatores terra. Mas existe a força humana que vai ter que semear este milho, que é a mão de obra. Mas se nós temos que envolver a enxada, o trator, para transformar qualquer tipo de recurso, este já é um outro fator, que é o fator capital. O fator capital não se refere só ao valor monetário, mas sim outros tipos de bens que são usados para a transformação de qualquer tipo de bens. Então, existem três tipos de fator de produção. Neste caso, encontramos fator terra, trabalho e capital. Fronteira da possibilidade de produção. Quando se fala de fronteira da possibilidade de produção, nós estamos a falar o limite em que nós temos, olhando para os nossos recursos escassos. Se eu pretendo produzir um tipo de bem, olhando para os recursos que eu tenho um limite. Se eu tenho um saco de semente de milho, quero produzir, por exemplo, numa machamba de 4 hectares, eu já tenho noção que nessa machamba, pelo menos, vou conseguir tantas toneladas de milho. Então, esses tantos toneladas de milho é o limite que eu tenho que produzir. Então, aqui nós temos a fronteira da possibilidade de produção, onde temos para o ponto zero, partimos do princípio que existe um produtor. O mesmo produtor, se for a empreender o seu esforço, empreender usando os seus recursos, irá conseguir produzir 2 tipos de bens. Daqueles 2 tipos de bens, por exemplo, podemos usar o exemplo que nós temos aí, que é de espingarda e manteiga. Então, se ele pretender produzir, usar o esforço que tem para produzir esses 2 bens, ele irá conseguir, olhando para aquilo que são as possibilidades que ele tem. Irá conseguir produzir esses bens olhando para os recursos que ele tem. Neste caso, que é o capital, mão de obra e a própria terra. Desculpe. Sim, olhando para os recursos que ele tem. Mas imaginemos que ele quer produzir uma quantidade, por exemplo, de 100 barras de manteigas, tendo uma hora limitada. Ele não irá conseguir produzir os 2 bens, por exemplo, espingarda
e a manteiga. Se ele pretender produzir as duas quantidades, ele deve procurar um meio termo de produzir pouco e pouco. Ou produz só manteiga, ou produz só espingarda. Mas se pretender produzir uma quantidade dos dois produtos, ele tende a diminuir as quantidades por forma a ter tempo suficiente, recurso suficiente de produzir esses dois bens. Por isso, nós temos aqui um ponto em que nós temos aqui no quadro, que é o ponto U. O ponto U é o ponto em que, normalmente, ele consegue juntar os recursos que ele tem por forma a produzir de uma forma eficiente. De uma forma eficiente. Aí, ele vai ter que disponibilizar o seu tempo por forma a produzir quantidades que satisfaz a sua possibilidade de produção. Neste caso, nós encontramos A, B, C, D, E, F. Aí, ele estará a produzir de uma forma eficiente, usando o seu esforço em uma quantidade exata, usando os recursos que ele tem de uma forma exata para conseguir atingir a sua produção. Mas se ele for a diminuir as quantidades de produção dos dois lados, ele não estará a ser eficiente. Neste caso, estará a desperdiçar os seus recursos. Estaremos no ponto U. Mas se ele pretender aumentar as duas quantidades de uma única vez, não será possível. Ele não irá alcançar esses dois pontos máximos. Neste caso, estaremos no ponto I. Então, uma curva regular une os pontos marcados das possibilidades de produção. Então, ele deve estar a trabalhar na sua fronteira de produção, sem exceder. E se ele for abaixar, estará a desperdiçar os seus recursos. Então, o ponto mais forte da economia, a necessidade de estudar a economia, é porque os recursos são escassos e a sociedade tem necessidade de consumir bens e serviços. Então, se essa sociedade tem necessidade de consumir bens e serviços, é porque existe algum problema. E esse problema geralmente é conhecido como os 3 problemas das organizações econômicas. Esses problemas, uma economia sempre deve enfrentar esses problemas. Mesmo nós lá nas nossas casas enfrentamos esses 3 problemas. Primeiro, antes a sociedade, quando tem fome, há necessidade de nós compreendermos qual é o bem que irá lhe satisfazer por forma a ultrapassar essa sua necessidade. Então, aí nós já recorremos aos problemas econômicos. O que eu tenho que lhe dar para poder satisfazer essa necessidade? Na economia, voltamos para a questão quais são ou quais os bens a produzir para a satisfação da necessidade da sociedade. O que produzir? Qual o bem que eu tenho que produzir para satisfazer aquela sociedade? Não basta a sociedade ter fome e precisar de milho, da farinha de milho, e eu começar a produzir armas. Se eu for a produzir armas, não estarei de acordo com a necessidade da sociedade. Então, todas as economias devem saber o que produzir no momento de produção. Senão, vamos discordar das nossas necessidades. Além de produzir alimentos, estaremos a produzir armas, enquanto a sociedade precisa de alimentos. Então, quais os bens a produzir? O que produzir?
uma economia tem de determinar quando deve produzir de cada um dos inúmeros bens e serviços possíveis e quando deverão ser produzidos. Devemos produzir manteiga ou espingarda, tendo em conta que a sociedade tem fome. Se nós estamos no período de guerra, vamos ter que produzir armas ou comida. Então, há necessidade de nós estudarmos os momentos de produção por forma a conseguir satisfazer as necessidades da sociedade. E após nós compreendermos quais são os tipos de bens que nós temos que produzir, há necessidade de compreender também como temos que produzir esses bens. Neste caso, estaremos na segunda questão, como são os bens produzidos? Como temos que produzir esses bens? Se nós estamos em guerra, o que nós queremos é arma para combater o inimigo. Mas se nós queremos armas para combater o inimigo, como vamos ter que produzir, como vamos produzir esses bens? Se vamos ter que usar a terra, se vamos ter que usar o ferro. Então, aqui vai determinar em como os recursos que nós vamos ter que usar para poder satisfazer essa produção. Se nós queremos o milho, como vamos ter que produzir esse milho? Se vamos precisar da terra, se vamos precisar do esforço do homem para produzir esses bens, então nós temos que descrever como vamos ter que produzir, por forma a satisfazer as necessidades humanas. E após isso, temos que compreender a terceira questão: para quem produzir? Para quem vão esses bens? Porque não basta saber que a sociedade está com fome e eu começar a produzir. Por exemplo, existem regiões que não consomem certo tipo de bem. E sabendo que a sociedade está com fome, eu vou para lá, começo a produzir, por exemplo, o porco. Começo a produzir porco, sabendo que a sociedade daquela região é muçulmana. Será que esse porco vai ser adquirido? Então, nós temos que perceber o destino do nosso produto, por forma a conseguirmos atingir os nossos objetivos. Quem vai ter que consumir? Para nós podermos diferenciar os nossos consumidores. Então, existem 3 formas de resolver esses problemas. Primeiro, de uma forma particular. Segundo, de uma forma geral. E terceiro, misto. Então, quando eu falo de uma forma particular, eu estou a olhar para a economia de mercado. Quando nós falamos de economia de mercado é parte particular ou individual a resolução dessas 3 questões, esses 3 problemas. Parte do mercado individuais, de como resolver esse tipo de problema. Ou por outra, numa economia de mercado, os indivíduos e as empresas privadas tomam as decisões sobre a produção e consumo. Neste caso, estou a olhar para eu, como tutor, vi que há necessidade de produzir pão. E por si só, decidir o que eu tenho que produzir é pão. Como eu tenho que produzir o pão? Tenho que levar a farinha de trigo, a água, misturar, pôr na máquina, pronto, já saiu o pão. Então, com esses dois pontos, nós temos que perceber, na economia de mercado, quem toma a decisão é o próprio produtor. Não precisa uma interferência para decidir o que tem que produzir, como tem que produzir e para quem tem que produzir.
Então, esses são pontos em que a economia de mercado tem forma de como decidir. O que tem que produzir? Se é para produzir o pão, produz. Não há nenhuma interferência nem do Estado, nem do próprio consumidor. Aqui, quem faz o estudo do que tem que produzir é o próprio produtor. E quem decide é o próprio produtor. Enquanto para aquilo que é a economia dirigida, há uma imposição das decisões. O Estado é que impõe aquilo que tem que se produzir, o Estado é que impõe como tem que produzir, o Estado é que impõe para quem tem que produzir. O Estado possui a maioria parte dos meios de produção e é o maior empregador e dirige todas as atividades econômicas das empresas. E, por fim, temos a economia mista, onde nós encontramos o particular com o Estado. Aí, a economia é mista quando combina o elemento de mercado e a de direção. Da direção é direção central. Neste caso, estamos a olhar para o Estado. Então, atualmente, não existe uma economia de mercado e uma economia dirigida. Nós encontramos economia mista, onde o Estado tem poder e o particular também tem o poder. E vamos falar daquilo que são os agentes econômicos. Numa economia encontramos vários intervenientes que se intervêm nas atividades econômicas. Neste caso, encontramos as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Então, onde e como esse se intervém nas atividades econômicas? E qual é a função de cada um desses? Então, geralmente, as famílias têm como função na economia consumo de bens e serviços. E onde eles conseguem esses recursos para eles consumir bens e serviços? A partir dos seus salários. Enquanto, por outro lado, temos as empresas, que podem ser empresas financeiras ou não financeiras. Para empresas não financeiras, normalmente, destina-se à produção de bens e serviços. Enquanto para empresas financeiras, só destina-se à prestação de serviços financeiros. Esses é que produzem bens para as famílias. Enquanto para o governo, aqui serve de um mediador, regulador entre as famílias e as empresas. E a sua função é satisfação das necessidades coletivas da população. Existem certas necessidades que as empresas não conseguem satisfazer à sociedade. Neste caso, as famílias. Então, há necessidade do governo disponibilizar esses recursos às famílias para a sua satisfação. E, por último, encontramos o setor externo. O setor externo é a relação entre um país e o outro, na troca de bens e serviços. Neste caso, estamos a olhar para exportação e importação. Então, de uma forma geral, nós podemos aqui olhar um fluxo em que há uma intervenção entre as famílias e as empresas. Normalmente, nós chamamos isso na economia fluxo circular, onde mostra a relação econômica entre os agentes econômicos. E no fluxo circular, nós encontramos fluxo real e fluxo monetário. Para o fluxo real, engloba os fatores de produção, a troca de fatores
de produção com o produto. Enquanto para o fluxo monetário é a troca de valores monetários. Neste caso, olhamos para o pagamento e o recebimento pela troca de fatores de produção. Então, com isso, temos aí um fluxo econômico que mostra a relação de dois agentes econômicos, que é a família e a empresa. As famílias saem para empresas e fornecem lá a mão de obra. As famílias vão oferecer a mão de obra às empresas. Vão para lá, vão trabalhar e as empresas pagam os salários a famílias. Paga pela mão de obra que é disponibilizada pelas famílias. E as famílias voltam às empresas na compra de bens e serviços. E também as mesmas famílias pagam pelos esses bens e serviços, neste caso dando despesa às empresas. Este é um fluxo circular onde mostra a parte de cima que é de mão de obra, bens e serviços, que é o fluxo real, e por baixo temos o fluxo monetário. Então, olhando para esses dois pontos, em que temos o fluxo real e o fluxo monetário, onde mostra a relação, o Estado entra por forma a mediar essa mão de obra que está a ser fornecida, esses bens e serviços que estão a ser fornecidos, essas despesas e essas rendas que são fornecidos nestes momentos. Então, todos esses pontos são desenvolvidos em um setor de produção. Podemos agrupar as atividades desenvolvidas no sistema econômico. Neste caso, estamos a olhar para o sistema econômico, onde nós temos agentes econômicos em 3 setores de atividade: setor primário, setor secundário e setor terciário. Olhando para esses 2 pontos, esses 3 pontos, o setor primário é o setor em que há a atividade de extração de recursos naturais. Neste setor estão classificadas atividades relacionadas à agricultura, pesca, pecuária e extrativa. Neste caso, quando eu falo de agricultura, estou a extrair um recurso natural. Pesca, estou a extrair um recurso natural. Assim sucessivamente. Mas esses mesmos recursos que eu extraio não são consumidos assim natural. Deve haver uma transformação. Então, para haver essa transformação, tenho que levar esses bens para o setor secundário. É onde há transformação de bens e serviços para produtos acabados. E esses produtos acabados, após a sua transformação, devem ser comercializados. Daí eu parto para o setor terciário. É onde há comercialização, há bancos, há transportes, há serviços pessoais, há governo, há comunicação e outros serviços. Então, esta é a ligação entre várias atividades que são desenvolvidas no setor de produção. Assim, terminamos a nossa primeira aula de noções de economia, onde eu trouxe alguns conceitos, algumas definições relacionadas à economia e o seu surgimento, como a economia surgiu e quando é que surgiu, e também
trouxe aqui alguns elementos que dá a entender como a economia é tratada na sociedade. Muito obrigado. Até a próxima.